Olá pessoal, tudo bem? Tudo joinha por aí? Espero que sim. Vamos começar mais uma semana, né? A segunda, né, semana já do ano. Vamos ver aqui o que é que então o universo nos pede essa semana para a gente pensar, para a gente trabalhar um pouquinho, prestar atenção, aprender, né? Vamos ver. Vamos lá. Tema principal da nossa semana. 5 de espadas. 5 de espadas. Essa carta, ela então está pedindo aqui para a gente essa semana prestar atenção no que diz respeito a gente vencer alguma coisa, vencer alguma batalha, algo que a gente vai precisar de entrar talvez algum tipo de conflito para que a gente possa resolver algum assunto ou procurar sair vitorioso nessa questão, tá? Que está sendo trabalhada. Isso no aspecto positivo dessa carta, ou seja, você saber que você venceu, que você ganhou e que isso foi bom para você. Tá? No outro sentido, às vezes a gente reconhecer, então, o que eu estou dizendo que seria um lado oposto desse, não estou nem dizendo que é negativo, né? Até. Mas a gente reconhecer que a gente perdeu. Palavra dura, mas é a mais clara, é a que define melhor o que a gente precisa prestar atenção aí nessa semana. Às vezes é importante a gente reconhecer que não há mais nada a fazer e o melhor é a gente se retirar, o melhor é a gente entender que aquilo foi finalizado e que está resolvido, não a nosso favor às vezes, e isso é uma coisa que acontece na vida da gente. E é interessante a gente aceitar isso, reconhecer isso também, né? Então são os dois lados aí, tá? E vamos ver o que é que tem em volta aqui para a gente nos ajudar aqui no entendimento disso. Então, no nosso mental aqui, a gente precisa de ter muito claro que a força, e aí eu estou falando do Cavaleiro de Paus, tá? Que talvez a intensidade, a força e até a brutalidade, às vezes, tá? Não é tão interessante, né? É claro que essa carta ela indica que a gente tem que ter uma vontade, força, né, para ir, né, em frente. Mas isso é uma coisa que tem que ser medida, como sempre, né? A carta do Cavaleiro ela sempre mostra aí esse lado de uma intensidade aí muito grande que a gente precisa ver se isso é interessante ou não, tá? Para resolver algum assunto. Tá? As de copas. Procurarmos colocar o amor, né? Já que essa carta está relacionada à parte emocional, sentimental, entender que a gente precisa, nas nossas questões, levar isso em consideração, né? E inclusive o potencial que isso tem na resolução dessas questões aqui que a gente vai vencer ou não, tá? Entender no 3 de ouros que nós somos capazes de resolver essas situações, né? Nós todos temos capacidade para isso, tá?
E às vezes a gente nem precisa de ajuda. Pode ser que a gente precise, e se precisar, ok, mas talvez a gente nem precise de ajuda para resolver isso, para entender essa questão aqui. Tá? Rainha de Espadas. As coisas têm que ser ditas. Né? Ela diz aqui que não importa como vai sair, mas tem que sair. Né? É lógico que se você se fizer entender de uma maneira tranquila, centrada, é muito bom, ótimo. Mas se não for assim também, a gente tem que se fazer entender. Então as coisas têm que ser ditas sem mimimi, né? É a definição dessa carta principal, né? Tá? Então, levar em consideração também essa comunicação aqui, tá? Rei de Copas, no caminho. Qual é o caminho que a gente tem que tomar? Que direção que a gente tem que levar essa questão aqui, né, do 5 de espadas? Procurando trazer um equilíbrio para esse lado emocional nosso. Né? Então, a gente tem que estar equilibrado. Quanto mais equilibrado a gente tiver, melhor. Né? Mais tranquilo, mais fácil vai ser resolver essas questões aqui. Tá? E eu acredito sempre que quando as coisas estão equilibradas, todos saem ganhando, na verdade. Né? E aí seria o ponto ideal, talvez, aqui de uma questão que tem que ser resolvida. Tá? As de espadas. Então, essa carta fala muito do mental, né, da nossa parte mental, que tem que estar clara. Né? Tem que ser forte. O nosso lado mental tem que estar fortalecido para que a gente possa resolver uma situação. Até entender que a gente perdeu. Ok? Né? Ela fala também da comunicação. Assim como a Rainha de Copas fala do vai do jeito que for, né? As de Espadas fala que a comunicação ela tem que ser desenvolvida aqui nessa questão também, né? Então, esse equilíbrio que está aqui no meio, né, emocional, é muito importante nessa questão. A nossa comunicação ela depende muito do nosso lado emocional, tá? Olha, mas o rei de paus, né? Mais uma vez, a gente precisa se fazer entender, né? Então, a gente, de alguma maneira, a gente precisa passar a mensagem que a gente tem que passar. E essa carta fala assim, nem que você precisar teatralizar o negócio ali até, né? Vestir um personagem, às vezes, para você se fazer entender. Mas é muito importante isso, né? E isso é uma coisa que às vezes ilustra melhor para as pessoas o que você está precisando resolver, qual é o seu problema, né? Ou qual é o problema que está acontecendo e que precisa ser resolvido, porque o 5 de espadas, que é a nossa carta principal, fala que essa semana a gente deve resolver assuntos aí de alguma maneira. Tá? E finalizando a última carta, uau, o diabo. Né? Então, o diabo está relacionado muito à confusão, né? E é uma coisa que a gente precisa prestar atenção aí também, né? Nas confusões, né? Então, tem um outro lado aqui também dele, que ele fala também de prazer, né? Então, a gente precisa aí entender o significado do que seria prazeroso para a gente
quando a gente vai resolver aí uma questão, né? E também alertando aqui com relação a confusões, né? É claro que se a gente tem que resolver uma questão, é sinal que as coisas não estão corretas, então elas podem estar confusas. Só que o esclarecimento disso, com todas essas informações que a gente tem aqui em volta, né, tem que ser levados em conta, né? Então a gente precisa de levar todas essas questões aqui em conta para resolver aí o assunto. Tá legal? Então vai ser uma semana interessante. Já começa com a energia do ano, né? Resolvendo tretas, problemas. Então é isso, vamos trabalhar, esperar ficar alertas aí para a gente conseguir levar bem essa semana, tá bom? É isso, um grande abraço a todos, que vocês tenham uma boa semana, né? Que seja bastante próspera, bastante iluminada, com paz na medida do possível, tá bom? Um grande abraço.